Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite e boa tarde também, é claro. Estamos aqui de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoiler de filmes, séries e indústria do entreter. Todas as semanas estamos por aqui com uma análise crítica cheia de amor ou não das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também nos serviços de streaming. Eu sou o Renato Sansão e tenho ao meu lado o seu, o nosso Marcudo. Opa, Marcudo! E aí, pessoal, tudo bem? Melhor agora, porque temos aqui também um samurai do entretenimento e da moda, Rafinha Veste Prada, que já chega dando a letra do programa de hoje. Conta aí pra gente, Rafa. Fala Sansa, fala Marcudo. Hoje nós vamos falar sobre o sempre controverso Aronofsky, com o seu arrebatador A Baleia e uma excelente, para dizer assim, por baixo, né, Marcudo, né, Sansa? Atuação do querido Brendan Fraser. Muito bom! E olha, nunca é demais lembrar que, assim como nós já diz, a gente pega pesado nos spoilers, viu? Então, caso você ainda não tenha conferido The Whale ou A Baleia, recomendamos que dê um pulinho na sala de cinema mais próxima antes de arrepiar aqui nesse programa. Recado dado, daqui em diante é por sua conta e risco, combinado? Ô Norbinha, solta o trailer pra galera enquanto a gente prepara as emoções que o programa de hoje promete. You don't stay in touch with Mom? She really only tells me things about you. Why? Because that's all I want to know about. Why'd you gain all that weight? Someone close to me passed away, and it had an effect on me. You haven't seen her since she was 8 years old, and you're gonna reconnect with her? Sorry. I don't like this. This isn't a good idea. I'm sorry. You say you're sorry one more time, I will shove a knife right into you. I swear to God. Go ahead. What's it gonna do? My internal organs are 2 feet in at least. Muito bom, molecada. O negócio é o seguinte, hein? Falar sobre A Baleia é, antes de tudo, falar sobre os dois grandes nomes envolvidos nessa produção. O primeiro é o diretor norte-americano Darren Aronofsky, que desde que começou sua carreira lá nos anos 90, carrega aí um status meio pop, meio cult. Foi da sua mente que nasceram alguns clássicos do cinema moderno, como Requiem para um Sonho, O Lutador e Cisne Negro. E vocês aí, se consideram Aronofskettes? Eu não sou Aronofskizete, é isso. Eu acho que o Aronofsky é um diretor com trabalhos sólidos, mas que de Mãe pra cá tá fazendo uns filmes mais divisivos, né? Em Mãe eu acho que aquela coisa toda funciona, já em A Baleia a gente vai discutir. Marcudo, a gente gosta de um diretor que consegue tirar bons produtos de orçamentos minúsculos, né? E foi assim com o Aronofsky lá em Requiem for a Dream. E de lá pra cá, obviamente, ele foi ganhando cada vez mais din-din. E isso vai, talvez, abrindo os horizontes cada vez mais dos diretores. Então é difícil manter aquela média controversa e trazendo bons resultados como antes. Mas eu acho que eu posso me considerar assim, viu, Sansa? É difícil não gostar de um filme dele. Você pode até ficar com um pouco de asco, assim, olhar de lado na tela, mas improvável que você assista um filme e fique sem reação. Noé que o diga, né, Rafa? Olha, e o outro lado dessa moeda é o ator Brendan Fraser, né, que também começou sua carreira nos anos 90, brilhou muito nos blockbusters George, o Rei da Floresta e A Múmia, e que levava a crer que teria aí uma carreira repleta de sucesso. Acontece, né, gente, que o cara passou por alguns problemas físicos e psicológicos que mudaram bastante a sua trajetória. Sobretudo um caso grave de assédio vindo aí de um figurão da indústria, que na época era o comandante do Globo de Ouro. Tanto é, minha gente, que no século XXI o ator passou a participar aí de produções de menos prestígio, menos calibre, como a série Patrulha do Destino, que eu sei que o Marcudo adora, o filme Coração de Tinta e até uma participação lá em Crash, um dos maiores azarões a ganhar o Oscar de melhor filme. Isso aconteceu lá em 2006. Eu acho curiosa essa ideia de que ele desapareceu, né? Se a gente for ver no IMDb, ele nunca deixou de trabalhar, tem crédito dele em todos os anos, mas um por ano, né? E era um ator que nos anos 90 e 2000 realmente estava fazendo bastante coisa. Mas em comum mesmo é um retorno aos 54 anos, né? A gente sabe que Hollywood não é muito amigável com atores de mais idade,
Mas o negócio tá sendo triunfal mesmo, tem até um termo que estão usando que é Brendan Ascens. And the actor goes to Brendan Fraser. Gente, chegando em A Baleia, né, nós acompanhamos aí os últimos dias de vida de um professor de redação recluso que vive com uma obesidade severa e luta contra um transtorno de compulsão alimentar. Contando apenas com o suporte da sua amiga enfermeira Liz, ele carrega ainda a culpa por ter abandonado sua filha aos 8 anos para viver um grande e proibido amor. Agora ele vai buscar se reconectar com a filha adolescente e reparar os erros do passado. O roteiro aqui, gente, é do Samuel Hunter, responsável também pela peça teatral lá de 2012, que deu origem ao filme que antes coescreveu a dramédia Baskets ao lado de Louis C.K. e do Zach Galifianakis. No elenco, gente, além do Brendan Fraser, destaque aí para a enfermeira vivida pela sempre ótima Hong Chau, a quase irreconhecível Samantha Morton, né, que faz a sua ex-mulher, e a filha vivida por uma Sadie Sink, que aqui entre nós lembra bastante a sua Max lá de Stranger Things, né? Olha, Sansa, a gente vai falar um pouco mais, claro, mas Hong Chau, como sempre, roubando muito a cena, mas foi pra mim, e eu fiquei feliz que tu colocou na pauta aqui, foi impossível não lembrar da Max lá de Stranger Things. E eu acho que talvez o Marcudo, enfim, acabe dilacerando esse ponto aqui durante a nossa gravação de hoje, mas é um baita estereótipo, né, de filhota, de pais separados e tal, e ela tá aqui num esquema, assim, automático, né? Quero lembrar também do Ty Simpkins, que tem um papel grande e problemático no filme, né, com o missionário Thomas. E eu reconheci na hora Samantha Morton, eu nunca mais esqueci do rosto dela depois de assistir Minority Report. Muito bom! Olha, antes da gente entrar de cabeça no debate sobre A Baleia que Promete, vale dar aí nossa tradicional passadinha para ver o que público e crítica tem achado dessa produção. Conta aí pra gente, Rafinha. Olha, Sansa, antes das notinhas dos agregadores aqui, acho importante a gente trazer que este filme custou 10 milhões de dólares e já está com faturamento global na casa dos 30 milhões. É verdade que não chega nem perto de Uma Múmia, que lançou Brendan Fraser ao estrelato e faturou quase 20 vezes isso. Mas podemos dizer que está indo bem para o filme padrão Aronofsky. Agora, passando aqui pelos agregadores de notas, a coisa tá mais ou menos assim. Lá no IMDb, temos quase 50 mil avaliações e uma boa nota média de 7.9. No Metacritic, o Metascore vai com 60 de 100. No Letterboxd, o filme conta com 3.7 de 5. E no Rotten Tomatoes, olha só que curioso, o filme conta com aprovação de 65% da crítica e 91% do público, né? Mas, chegou a hora de a gente falar do que realmente importa nessa bagacinha, que é a opinião clara do Senta Que Lá Vem Spoiler. O Marcudo, o Brasil não, porque o SQLVS é do mundo. O mundo quer saber, Marcudo, quais são as suas primeiras impressões sobre A Baleia? Olha, eu acho que A Baleia não esconde que é um filme que vem de uma peça, né? Que é uma coisa que a gente sempre discute por aqui, se funciona ou não. Nesse caso, eu diria que mais ou menos, né? Tem muitos elementos de uma peça lá. Tem um cenário que é praticamente só o apartamento do Charlie, o personagem do Brendan Fraser. E os outros personagens ficam entrando e saindo de lá. Tem o fato de que é um filme muito centrado em diálogo. Eu acho que o grande problema está justamente quando o Aronofsky quer ultrapassar essa barreira e ir para o cinema, porque ele exagera demais, né? Me incomodou muito o fato de absolutamente tudo que acontece no filme precisar ter um tom épico. E a trilha sonora que eu falei para o Sansa, que eu acho indefensável, ajuda muito nessa sensação forçada, né? Porque o Charlie vai fazer a barba. É tom épico com a trilha alta, ele vai dormir. Tom épico com a trilha no tal, ele vai colocar comida pro passarinho na janela. Tom épico com a trilha estourando a caixa de som do cinema. E não precisava de tudo isso, né? O filme podia muito bem se apoiar nas personalidades e nos dramas dos personagens.
e todos eles têm um mínimo de complexidade, mas parece que o Aronofsky faz questão de falar, espera aí meu ator, segura aí que eu vou dar o meu show, tá na hora de chorar. E tem outra coisa que eu acho que prejudica bastante, que é o roteiro, porque o filme trata de assuntos importantes mesmo, mas é muito confuso, acho que não tem um foco, porque o filme abre com o missionário Thomas descendo do ônibus lá na cidade, e o rapaz vai ter toda uma trama que no fim só vai servir para mostrar a personalidade da Ellie, que é a filha do Charlie. O filme gasta muita energia e muito tempo para pintar aquela menina como o anticristo, né? Aquela coisa toda da comida pro pássaro. É para isso, são 5 minutos só para mostrar que ela quebrou o prato depois. Sem contar aquela tosquice daquela gravação. E a Sadie Sink, que é uma atriz que eu gosto muito, eu disse no nosso programa de Stranger Things, que ela é a melhor atriz da série, e eu acho que ela tá mal aqui. Né, o fato dela ser irritante faz parte da personagem, é uma adolescente, pais separados, que nem o Rafa falou, mas eu achei tudo muito forçado, aquele negócio de gênio do mal, pra mim não dá, não colou. Mas que nem eu disse lá no nosso grupo, depois que eu assisti o filme, o Brendan Fraser estava muito disposto a não deixar o Aronofsky estragar a experiência. Eu gostei demais de como ele compôs o personagem, né? Aquela voz sempre serena, até acolhedora, aquele olhar que vai até o limite de pedir pra gente sentir pena dele, mas na verdade ele tá falando, eu sei que você pensa de mim, eu sou isso mesmo, né? O jeito que ele fica frustrado por não conseguir dar uma risada sem tossir, o jeito que ele vaga pelo apartamento, como se ele estivesse andando pelas memórias dele, e a atuação corporal é impressionante, né? Quando ele fica de pé, é monstruoso de grande, assusta quem tá perto, e ao mesmo tempo ele parece minúsculo naquela cadeira de rodas, ouvindo aqueles absurdos da filha dele, né? E ele parece minúsculo porque ele se põe nessa situação, ele é uma esponja, né? Ele absorve tudo de ruim que jogam nele, e devolve aquela positividade que em certo ponto parece ser meio doentia até, né? Enfim, eu acho impossível sair indiferente a ele depois de passar os últimos 5 dias de vida dele junto com ele, seja raiva ou compaixão, alguma coisa a gente sente. É uma desses casos de grandes atuações num filme que é mediano pra mim, e é uma das melhores interpretações do ano, com certeza. Marcudo, você falou um negócio bem interessante aí, né? Que é impossível sair indiferente à atuação que a gente tem gigante, né? Atuação gigante, linda, maravilhosa, espetacular do Brendan Fraser. E eu acho impossível também sair indiferente a qualquer filme do Aronofsky, né? Tem melhores, tem piores, né? Tem filmes que geram mais identificação, mais ou menos, mas indiferente não dá, né? E eu queria colocar aqui que muita gente criou uma aura sobre o Aronofsky, né? E o Aronofsky, pelo menos pra mim, tá, gente? Ele não é um cineasta nerd, autoral, perfeccionista, como é o caso aí do Paul Thomas Anderson, do Denis Villeneuve, que a gente adora aqui, do próprio Jordan Peele, que só tem 3 filmes na carreira, né? Inclusive, os roteiros dos seus filmes mais marcantes não foram escritos pelo Aronofsky. Esse aqui, por sinal, também não é escrito por ele. E quando ele arriscou um pouquinho mais, no sentido cineasta, grande diretor, que foi lá em Mother, vale a gente lembrar que ele levou bastante pau da crítica, né? O Aronofsky, gente, pra mim, é um cara que vai sempre muito ali na busca pelo limite da condição humana, em todos os filmes dele, né? A gente pode lembrar de cenas altamente incômodas, talvez canceláveis no dia de hoje, lá em Requiem para um Sonho, mais de uma, né? Assim como a gente pode lembrar lá em Cisne Negro, né? Se aqui ele levou o protagonista Charlie ao limite, lá a bailarina da Natalie Portman, pra mim ela foi explorada num limite muito maior, muito mais complicado. Só que aqui a gente tem outros fatores incômodos pra muita gente, que é o caso da compulsão alimentar, da obesidade, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente e que realmente vale a pena comentar. Marcudo, concordo muito com você que tem um exagero em alguns pontos, sobretudo trilha sonora me incomodou também. Na sala onde eu tava, a caixa deu uma estourada em alguns momentos, eu pensei, gente, pra quê? Não tem essa necessidade. Mas ao mesmo tempo, eu gosto muito dessa ambientação teatral que faz com que aquele apartamentinho, né, do Charlie, parecesse muito um navio, né? Sempre chovendo lá fora, tudo muito claustrofóbico, né? A razão que ele escolhe filmar, que é mais ou menos um 4x3, né? Deixa tudo bem prensado, né? Traz esse senso de urgência. E apesar de não ser um blockbuster, nem um filme de herói, tem um ganho muito grande assistir esse filme no cinema. A experiência fica muito mais imersiva, porque é um filme que pede imersão, né? Então eu gostei muito de toda essa construção. O roteiro tem seus problemas, e eu até estava falando com o Rafa em off. Eu queria ter visto muito menos a relação dele com a filha e principalmente o arco do missionário e muito mais ele com a enfermeira, que pra mim é ali que o filme estava acontecendo. Essa é a grande relação do filme. Aliás,
é pra aplaudir de pé não só o Brendan Fraser, mas a Hong Chau também. Olha, Marcudo, olha, Sansa, eu preciso primeiro falar que eu gostei bastante do filme, cara. Não só pela qualidade em si, que falha assim, em alguns momentos, mas porque ele traz assuntos difíceis de serem tratados e lidados ainda hoje, né, como a homossexualidade, como a gordofobia, como a claustrofobia, como a depressão. Sansa lembrou muito bem aqui. A apresentação do filme no formato 4x3 deixa você ainda mais fechado num lugar que já é pequeno, né? Que é o apartamento do personagem do Charlie, né? Ao mesmo tempo que isso é bom, eu acho que levanta o debate, e o Aronofsky sempre foi polêmico, né? Sempre foi polêmico. Eu acho que é o calcanhar de Aquiles aqui do filme. A gente não sabe para onde olhar. É bastante coisa para pensar em um lugar pequeno, e eu acho que a atuação do Brendan Fraser levanta o filme nos momentos mais complexos, como, por exemplo, nos momentos de drama pesado, desnecessários. E eu ia falar aqui já do Cisne Negro. Lá você tem momentos de drama, como as cenas de banheiro da Natalie Portman, que você não tem essa exploração dramática como o Aronofsky teve aqui em A Baleia, por exemplo. E é estranha essa escolha, né? Porque o Brendan Fraser, só com o olhar dele, você já entende a situação dele. A primeira cena do filme, ela é desnecessária pra mim, por exemplo. Acho que não precisava começar daquela maneira. Me parece, de novo, né? O pessoal tá enchendo um pouco o meu saco, eu tenho falado muito isso, mas um baita de um clichê. Não parece que é um Aronofsky começando o filme, sabe? Mas, de qualquer maneira, tem seus pontos positivos. O Fraser leva lá pra cima o filme em si. Mas olha, gente, é um filme difícil, complexo, e eu vou entender perfeitamente se alguém começar a ver e parar de assistir, porque não tá a fim de lidar com essas emoções que o Fraser te traz. O Fraser te mostra. O Marcudo falou aqui, é verdade. A hora que ele levanta, cara, o Brendan Fraser tem 1,98 m. Daquele tamanho, é assustador mesmo. E te faz pensar muitas coisas, né? Por que a pessoa tá ali, como ela chegou até lá. A obesidade é uma doença, já tratada dessa maneira hoje. A gente não pode simplesmente assistir e achar que a pessoa, mas ela é gorda porque ela quer, ela não se trata. Cara, é uma camada acima dessa opinião, sabe? Tem mais informação por trás disso. Gente, a gente vai abordar um pouquinho mais essas complexidades, mas eu gostaria de explorar um pouquinho mais o Aronofsky aqui com vocês, porque é bem curioso, né? O Marcudo mencionou aí alguns trabalhos recentes mais divisivos, e eu concordo com ele. E normalmente, né, gente, a gente vê nos diretores, nos mais talentosos, filmes mais experimentais no começo, e depois ele vai se soltando, vai entregando coisas menos divisivas e mais de acordo com o que o público gosta, né? E é interessante a gente ver que o Aronofsky experimentou um pouquinho com o Pi, né, lá em 1998, e depois foi muito bem no Requiem para um Sonho, foi bem em Fonte da Vida, o Lutador é maravilhoso, Cisne Negro é quase uma unanimidade, né? Mas depois ele entregou na sequência Noé, Mãe e agora A Baleia, né? 3 filmes que muita gente olha e pensa, puta, mas é do Aronofsky? Esse é o Aronofsky? Né? E eu pelo menos fiquei em dúvida, qual é o Aronofsky? É o cara que apresentou pra gente o Lutador, Cisne Negro, Requiem para um Sonho, Pi, é esse cara? Ou é esse cara mais recente que a gente não consegue identificar muito, né? Porque eu entendo sim que ele é um cara que tem essa obsessão na busca pelo limite do ser humano, mas eu não sei se ele acaba se rendendo um pouco à indústria, aos estúdios, ao dinheiro, e vai fazendo escolhas cada vez mais duvidosas. Sansa, eu tenho uma opinião diferente, um pouquinho diferente sobre Mãe do que a maioria das pessoas falaram quando foi lançado, assim. Eu tenho um amigo meu que ele fala que quando a piada tem que ser explicada, né, é ruim, né? Se você tem que explicar a piada, é ruim. Né? E o filme A Mãe, em muitos momentos, as pessoas têm que tentar ler várias coisas para entender o que ele tá querendo dizer naquele filme, sabe? E muitas pessoas acharam que era genial, que era maravilhoso, tal, não sei o quê. E não, né? Assim, eu acho que ele tentou dar para Jennifer Lawrence o palco que ele deu pro Fraser aqui, mas eu acho que lá a Jennifer Lawrence acaba não entregando muito, sabe? Eu sinto que começou a acomodar um pouco
em cima de um certo sucesso e certa história. Né? Um cara que vem de Harvard como ele veio, um cara acadêmico, e que teve muito sucesso no início da carreira, né? Porque ele fez filmes e peças boas, com pouca grana, sempre bem reconhecido. A hora que você começa a entrar, talvez, no glamour do grande cinema, eu acho que é natural que você acabe se acomodando um pouco. E o A Baleia, para mim, a parte negativa é justamente essa, esse comodismo. Agora, qual dos dois é o Aronofsky de verdade, Sansa? Eu acho que não tem uma resposta para isso, né, cara? Eu acho que ele é os dois. Porque é natural do ser humano, a gente vai acabando evoluindo, né? A gente vai acabando se acomodando dentro do meio que você vive. Ele namorou um tempo, né? A Jennifer Lawrence, por exemplo. Você sai de um lugar super acadêmico, super restrito, para você começar a ver um mundo de glamour. Eu acho que tudo isso acaba impactando, sabe? Nas suas produções, na sua direção. E para trazer o Marcudo aqui para a conversa, vale dizer, viu, Rafinha, que entre o final de 2024 e o começo de 2025, o Aronofsky volta a roteirizar, né, e dirige também o terror A-Drift, que tem como protagonista o Jared Leto, Marcudo, olha só. Bom, tem que ver, vamos ver agora. Ele é um bom diretor de atores, né, a gente tá vendo aqui pela Baleia, então quem sabe ele consegue dar uma segurada lá no Jared Leto. O Jared Leto, ele tá no Wrecking for a Dream, né? Junto com a Jennifer Connelly, ele é um dos principais, né? E eu gosto daquele Jared Leto, Cara, se for ele aqui, legal. Se for o Jared Leto dos últimos, quantos anos aí? Sei lá, 15? Já não sei se quero, entendeu? 10, não sei, Marcudo. Nem tanto, o Oscar que ganhou foi merecido, né? 10 anos, então. Muito bom, minha gente. Olha, A Baleia, sem dúvidas, né, é um filme divisivo que tem causado muito debate, tanto on quanto offline. O próprio Rotten Tomatoes, como o Rafinha falou aqui pra gente, é um indicativo curioso das sensações que o filme causa, né? Já que a maioria esmagadora do público gosta muito do filme, mas a crítica nem tanto. E é sobre esse incômodo que eu quero falar aqui com vocês, gente. Quem acompanha a carreira do diretor, como a gente aqui, sabe que o negócio do cara é trabalhar, né? Como eu falei aqui, com limites extremos, aí até a beira do cancelamento, né? Foi assim com quase todas as suas obras, né? Com mais destaque, talvez, aí para Requiem para um Sonho, Cisne Negro e o próprio Mãe. E a gente vê isso ser amplificado pelas suas escolhas aqui nesse A Baleia, né? E aí vem a pergunta, vocês acham que nessa busca incansável por extrapolar limites, o Aronofsky passou do ponto, gente? Eu acho que o filme traz mesmo esses pontos que vocês estavam falando, né? Que tem homofobia, gordofobia, depressão. E eu acho que compulsão é um tema que reúne muito disso e para mim deve ser o principal do filme. Realmente a comida e a escrita eram que guiavam a vida dele e dá para dizer que os dois eram compulsões na vida dele. Eu achei bem curioso no começo do filme, quando ele tá lá se masturbando e quase infarta, né? Como aquele texto traz ele de volta, eu acho bonito quando ele fala que foi a melhor coisa que eu já escrevi. Na hora ele não revela que era da filha dele, né? E eu não queria morrer sem ouvir pela última vez. Ainda que isso tenha sido motivado, de novo, né, pelo roteiro tratando o missionário como uma criança de 5 anos, porque ele já tinha ouvido uma explicação satisfatória para aquilo, mas teve que perguntar de novo. E eu queria falar um pouco do título do filme, que inclusive tem rendido umas chamadas, entre aspas, engraçadinhas, né, uns trocadilhos com obesidade, que não tem graça, não deviam estar em veículos sérios, mas a gente vê a baleia e pelo protagonista e o tamanho dele, a gente já faz uma associação direta, mas é mais complexo, mais profundo do que isso, né? A baleia em questão é a Moby Dick, que é o tema do texto da filha dele, que ele repete compulsivamente, e é o que dá o mínimo de motivação para ele viver, porque a única ligação dele com a filha nesses 9 anos de separação, né, aquilo virou um mantra que ele fica repetindo para sentir que tinha alguma conexão com ela. E eu sei que eu estou metendo pau no Aronofsky aqui, mas não é tudo ruim, né? Primeiro que eu concordo com vocês, interessante a escolha da razão de aspecto 4x3, que traz aquela sensação de confinamento, porque o protagonista tá assim, né? Ele tá preso naquele apartamento, naquele corpo, naquela vida. E o nosso primeiro contato com o Charlie é pela tela do computador, naquela aula onde só a câmera dele está desligada por motivos óbvios. Aí a câmera entra naquele quadro preto
Ou seja, a gente está entrando na vida, na mente do Charlie, e a partir daí tem muita subjetividade em tela, e o design de produção é muito eficiente, né? O apartamento dele por dentro tem um mínimo de arrumação para ser funcional, tem umas partes bem zoneadas, tem uns lugares trancados que nem ele acessa, e a mente dele é assim também. No exterior do apartamento, aquela varanda da frente, se vocês forem ver, parece estar abandonada, aquela grade está toda esburacada, e é por lá que chega, né? O único conforto dele, que é a comida. E dentro disso também tem a fotografia escura, tanto dentro do apartamento quanto lá fora, porque é assim que o Charlie se sente, né, com remorso, com culpa, totalmente desiludido. E outro detalhe interessante é que o filme é dividido pelos dias da semana, e de segunda a quinta-feira, que nem o Sansa lembrou, só chove lá fora. Dependendo dos conflitos do Charlie lá dentro, chove mais ou menos. Mas na sexta-feira, depois que ele consegue se libertar de tudo aquilo, o sol brilha. Inclusive é com a porta aberta e o sol brilhando que acontece aquela belíssima cena final. E aquilo me pegou porque o Brendan Fraser tá ótimo e a Sadie Sink tá no melhor momento dela no filme. A edição começa a ficar mais rápida, traz um senso de urgência, porque aqueles são os últimos instantes da vida dele mesmo. Mas, de novo, né, o Aronofsky põe aquela trilha caça-choro na última altura. Toda a situação, os sentimentos, as atuações, o mise-en-scène, o Charlie levantando sozinho, que nem ele tinha falhado antes. Tudo aquilo já era mais que suficiente para levar a gente na emoção. Acho que não precisava do exagero e aquilo lá me irritou. E eu acho que vale falar, né, Marcudo, que, olha, cara, eu acho que desde Marley e Eu, né, que é um dos filmes favoritos do Rafinha, e eu sei que o Marcudo gosta também, eu não entrava numa sessão de cinema com tanta gente chorando, cara, ali no final. Né, eu peguei ali no final a maioria das pessoas realmente emocionadas, dava pra ver no semblante delas que aquela sequência, né, o Aronofsky tentou, é verdade, ele tentou bastante, mas parece que ele conseguiu, né, ele trouxe esse punch, né, apesar do filme ter muitas irregularidades, sobretudo ali no roteiro, nas escolhas e tal, a sequência final, aqueles últimos 5, 10 minutos, eu diria, foram realmente arrebatadores. Sabe o que é, Sansa? A questão dos limites, eu comentei no início aqui, é muito assunto complexo para ser tratado em pouco tempo, sabe? Tem 1h45 o filme, o que é ótimo, na verdade. Inclusive, obrigado, Aronofsky, por fazer um filme com menos de 2 horas. Tar que o diga, né, Marcudo? Tar tem 3h38, né, cara? Eu comecei a ver ontem à noite e acabei dormindo. Mas eu acho que o problema aqui é que é muito assunto complexo em pouco tempo, é isso. Pra mim, esse é o ponto negativo do filme, cara. Tirando o missionário, que ele é uma alavanca pra gente descobrir que a menina, como muitos filhos de pais separados, tem os seus problemas, mas ela só quer ser vista e reconhecida pelos pais. Eu acho que Aronofsky ele poderia ter trabalhado um ponto aqui, que é a grande sacada do filme, que é a parte da baleia, como o Marcudo falou. Vamos dar nome aos bois aqui, né, Marcudo? Foi lá no G1, né, que alguém fez uma chamada bem ruinzinha mesmo. Mas o grande ponto é que ele poderia tratar da obesidade aqui como ponto central. Porque isso permeia todo o filme. Permeia a relação ruim dele com a filha, porque a filha provoca ele para ele levantar e ir até ela com uma chantagem emocional. Permeia a relação dele com os alunos, porque ele tem vergonha do que ele parece, do que ele é. Né? Permeia a relação do próprio filme com a irmã do ex-namorado dela, porque ele acaba engordando por causa da morte do ex-namorado. A gente olha para todos esses assuntos e eles poderiam orbitar em volta do principal, para mim, que é a obesidade. Mas, gente, eu queria aproveitar aqui, eu como um cidadão hétero, branco, classe média, quase nunca tô em lugar de fala para tratar de assuntos polêmicos, que muitas vezes a gente traz aqui. Mas quando a gente entra em estar acima do peso, aka obesidade, eu tô. Então eu gostaria de falar um pouquinho a respeito disso, né? Gente, eu quando tava na época da escola, começo de faculdade, eu pesava aí meus 70 e poucos quilos. E aí por conta de trabalhar sentado, a própria preguiça que o Rafa mencionou aqui, né? A gente vai mudando alguns hábitos e tudo mais. Eu fui engordando e hoje eu tenho mais de 100 quilos. Né? Eu cheguei a ter 125 quilos. Não cheguei nem perto, óbvio, nesses 270 do Charlie, mas eu já pesei bastante e sigo com mais de 100 quilos. E, gente, ao ter mais de 100 quilos, falta ar, viu? Falta ar e o coração dá uma disparada na masturbação, sim. No sexo, sim.
ao amarrar um tênis. Você vai amarrar um tênis, falta ar. A subir uma rua um pouquinho mais íngreme, falta ar também, né? Hoje eu não tenho, mas eu tive por muitos anos gavetas cheias de bolacha, não é biscoito, é bolacha, cheia de chocolate, né? Várias e várias vezes eu pedia não 2, como ele, mas uma pizza e comia a pizza inteira com 2 litros de Coca-Cola, com muita tranquilidade, não era nada difícil, né? Comia a pizza com a mão, um pedaço em cima do outro. Pedia a esfirra do Habib's e não pedia 2, 4, não, eu pedia tipo 20 esfirras. E colocava a de carne em cima da de queijo e comia 5, 6, 7 sanduichinhos desse, numa boa, né? E a questão da depressão, que normalmente vem junto com remédios, e esses remédios muitas vezes dão uma inchada e trazem um pouquinho de letargia, também colocam a gente num ciclo vicioso, né? Que você tá deprimido, você vai descontar onde? Cara, você tá com dificuldade no sexo, você não tá com disposição para fazer exercício, você tá muito cansado para fazer atividades mais criativas, você vai descontar na comida, que é um prazer imediato, né? Então, eu entendo as críticas de muita gente, porque é doloroso de ver, incomoda pra um cacete, né? É claro que é bastante extremo você tá numa cadeira de rodas e pegar todos os ingredientes da geladeira e tacar ali no que sobrou da pizza e comer. Mas eu não acho isso tão distante da realidade de muita gente, e tô me incluindo aqui, né? Eu sempre falei em tom de brincadeira, né, aqui entre a gente do Senta Que Lá Vem Spoiler, pro Marcudo e tal, que, cara, por alguns anos eu carregava um pote de barbecue na mochila. Eu carregava, e não era um potinho pequeno, era um pote de meio litro de barbecue na mochila, porque, porra, vai que eu passo no McDonald's e quero comer um nugget, vai que eu peço uma batatinha, eu precisava ter o meu barbecuezinho na mochila, sabe? Mais de 120 quilos. Então eu consigo entender muitos pontos abordados aqui, e as tintas até um pouco exageradas para chocar. Porque eu acho que em certo ponto, quando a gente trata de obesidade, que sim é uma doença, a gente precisa chocar. Então, pelo menos na minha opinião aqui, o exagero do Aronofsky, não, viu, Marcudo? Não na trilha sonora, não em algumas escolhas, não no excesso de missionário no filme, mas ao tratar esse ponto, e também não na homossexualidade, que eu acho que ali faltou alguma sensibilidade, sim, mas na obesidade eu acho que é bem-vinda, sabe? Porque eu me vi ali e a gente às vezes busca uma melhora ou na dor ou no amor, né? E a verdade, gente, é que ser humano, carne é fraca, na maioria das vezes no amor não vai. É na dor que a coisa funciona. Então eu acho que só o fato disso estar gerando debate, do Aronofsky ter extrapolado aí suas quase 2 horas de filme, colocado isso aqui em discussão, já é um mérito grande. Espero que a academia, na hora de eleger o seu melhor ator, a gente já vai falar sobre isso, coloque esse ponto a favor e não contra do filme. Mas que profissional, mas que competência, mas que cuidado, mas que critério. Nisso eu concordo com você, Sansa, eu também tenho esse lugar de fala. Realmente, a comida, que nem você falou, é um prazer imediato, é um alívio imediato, né? Tem aquela cena de que ele pega o chocolate, dá uma mordida, coloca na gaveta, e depois ele pega de novo, porque não tem como ele fugir daquilo, né? É a única coisa que ele tem para poder aplacar um pouco aquele sofrimento dele. E nesse sentido, realmente, o texto, e aí eu acho que até um trabalho do roteirista, realmente faz sentido. Muito bom, molecada. Antes da gente ir aqui para as nossas notinhas, bora falar um pouquinho de Oscar? Vamos lá. A Baleia recebeu 3 indicações importantes: cabelo e maquiagem, ator para o Brendan Fraser e atriz coadjuvante para nossa Hong Chau. Vale lembrar aqui que o filme teve até aqui um total de 118 indicações no circuito de festivais e levantou 36 troféus, a maioria do Brendan Fraser. E pro extenso fã-clube aí da produtora e distribuidora A24, um salve pro nosso Cunha, um número marcante, hein? Contando com as 3 aqui de A Baleia, os caras chegaram a impressionantes 18 indicações por 6 produções diferentes e desbancaram aí Disney e Netflix. Mas e aí, gente, vocês acham que o filme tem chance em alguma das 3 indicações recebidas? Conta seus pitacos preciosos pra gente, Rafinha. O Sansa, Marcudo, olha, como atual vencedor do bolão do Globo de Ouro, que indica
fielmente como vai ser o Oscar, né? Eu acho que não vai levar maquiagem, não. Apesar de ter sido um baita trabalho, eu acho que talvez Elvis ali tenha mais esse cara da academia nesse ano. Pra atriz coadjuvante, né? A Hong Chau, que tá lá em O Menu, que faz aquela hostess assassina, tá super bem no filme. A gente queria ter visto mais dela aqui, mas tá concorrendo com pessoas aí que vieram bem esse ano, né? Jamie Lee Curtis, a própria Stephanie Su lá de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Mas eu acho que ninguém tira da Angela Bassett esse ano, né? Esse de atriz coadjuvante. E melhor ator, né? Acho que aqui é uma disputa apertada, cara. A gente tem o Colin Farrell muito bem, os Banshees, né? Tá super bem ele lá. Tem o Paul Mescal, né, Sansa, que a gente ama, lá em After Sun. Cara, acho que vai ser apertado demais esse ano pra ator. Se levar, leva ator. Eu acho que é isso, essa é a minha aposta. Se levar, leva pra ator. Em 2021, naquela cerimônia esquecível que o Soderbergh fez pro Oscar, o prêmio de melhor ator foi apresentado até depois do melhor filme, né? Porque era a corrida mais emocionante daquele ano. Qualquer um podia levar, acabou dando Anthony Hopkins merecidíssimamente. E esse ano, apesar da corrida do filme de melhor filme também estar em aberto, de melhor ator, que nem o Rafa falou, é a mais indefinida. Tanto Colin Farrell, quanto Austin Butler, quanto Brendan Fraser têm ganhado prêmios por aí. Quando esse programa for ao ar, a gente já deve ter o resultado da premiação do SEG, que é o Sindicato dos Atores. Talvez para ter uma noção melhor. Mas eu não consigo cravar esse Oscar para o Brendan Fraser. Nas outras categorias, eu gosto muito também do trabalho da Hong Chau, mas eu acho que ela não é a favorita, não. Olha, eu como sou o mais entusiasta de A Baleia de nós três, eu vou dar uma exagerada à la Aronofsky e dizer que A Baleia vai levar os três prêmios que ele está indicado. A atuação do Brendan Fraser, junto com a do Anthony Hopkins, um pouquinho abaixo, claro, mas junto com o Anthony Hopkins lá em The Father, pra mim são as duas melhores atuações masculinas que eu vi nos últimos 10 anos. Acho os outros trabalhos concorrentes dele muito bons, em especial do Paul Mescal, mas acho que ninguém chega nem perto do que a gente vê com o Brendan Fraser aqui. Pra mim esse Oscar já é dele. Maquiagem também pra mim não tem competição, bacana o que fizeram com Elvis, os penteados são lindos, mas desculpa, já levou. E a Hong Chau, pra mim vai ser uma das grandes surpresas que inclusive vão me dar aí, enfim, depois de 4 anos competindo, né, o primeiro lugar no bolão do Senta Que Lá Vem Spoiler. Muito bom, olha, chegou a hora da gente dar nossas notinhas por aqui, hein? Quero saber de 0 a 100 quantas poltronas amarelas vocês dão aí para The Whale ou A Baleia, que tá esperando todo mundo na sala de cinema. De chava aí, Marcudo. Que nem eu falei, né? O filme tem muitas coisas boas, tem uma atuação arrasadora e outras atuações boas também, mas tem um diretor que parece que, né, às vezes não entende muito a proposta do próprio filme dele. Então eu vou dar aqui 72 poltronas amarelas. Eu vou manter a coerência. Eu falei na primeira parte do episódio que eu gostei bastante do filme. Tem seus problemas? Obviamente. Mas a atuação do Brendan Fraser levanta muito aqui. Muito que os problemas acabam ficando para trás. Então, apesar de concordar com o Marcudo que essa faixa é correta, 72 é baixo, Marcudo. Vou dar aqui 80 poltroninhas amarelas para A Baleia. Eu tô com vocês. O Aronofsky já fez melhor. Aliás, ele já fez muito melhor, né? Tem filmes dele aí, 2 ou 3, que eu daria tranquilamente mais de 90 poltronas amarelas. Não é o caso de A Baleia. Mas eu concordo muito com o Rafinha. Eu acho que o que o Brendan Fraser e também a Hong Chau fazem aqui é bastante impressionante. É muito legal de ver a sintonia deles. Essa atuação com o olhar, ela é muito difícil de acontecer e ele conseguiu. Como é doce, como é bondoso o olhar do Brendan Fraser. Ele parece ser um grande cara. Os jornalistas, né, aqui brasileiros que já o entrevistaram sempre elogiam, né, sempre elogiaram. E eu acho que vai ter essa renascença aí, viu, Marco, do que você mencionou. Eu acho que ele vai ser condecorado mais uma vez aqui no Oscar. Eu vou deixar A Baleia com 86 poltronas amarelas. Muito bem, consultando o Abaco aqui do Senta Que Lá Vem Spoiler, chegamos aí em 79.3, arredondando 79. Poltronas amarelas para A Baleia.
E é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta que Lá Vem Spoiler pra você escutar aí, correndo, pulando, faxinando, refletindo, panguando ou simplesmente zapeando em busca da sua próxima aventura. Obrigado, molecada. Obrigado, Sansa. Obrigado, Marcudo. Obrigado você, querido ouvinte, que nos ouviu até aqui. Um beijo, até a próxima. Tchau. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima.